Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, amém. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Senhor, por tal privilégio. Senhor, de partirmos esse pão. Senhor, pela realidade desses símbolos. Ó Senhor, pela tua morte redentora. Também pela vida que o Senhor liberou. E essa vida hoje está em nós. Ó, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nós. Essa manhã continua operando em nós. Senhor, por meio da tua vida. Senhor, tenha liberdade em nosso meio. Senhor, a tua palavra nos dá vida. Ó Senhor Jesus. Senhor, não se limita no homem nessa manhã, mas abençoa essa esfera. Abençoa nossos corações. Senhor, nos abençoa com a tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler esse versículo aqui, Romanos 8, 14, que a gente já vem desfrutando. Senhor Jesus, aleluia. Só aqueles que querem ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Senhor Jesus, amém. Queremos ser guiados. Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Pergunta para o irmão que está do seu lado se ele é guiado pelo Espírito de Deus. Amém. Senhor Jesus. Versículo 16, né? Como a gente já vem desfrutando, mas caso algum irmão esteja aqui e não viu ainda, no versículo 16 desse mesmo capítulo, fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui eu creio que todos nessa reunião aqui são filhos de Deus. Aqui do versículo 16. E a esperança é que todos também sejam filhos do versículo 14. A gente sabe a diferença, né? No versículo 16, no original grego, esse filhos aqui do 16 é qual? Não. No versículo 16. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos teknon, né? Esse aqui é o teknon, que são filhos imaturos, filhinhos ainda. O versículo 14, no grego, é uma outra palavra para filhos. É um outro tipo de filho. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos ruios. São filhos maduros. Então, todos nós somos filhos, no versículo 16. Mas a esperança é que todos nós também sejamos os filhos, versículo 14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, né? O primeiro parágrafo do Alimento Diário dessa semana, nós estamos na 6ª semana do Alimento Diário dessa série Muito Mais. E eu fiquei impressionado com o primeiro capítulo, que eu não sei como ser mais preciso do que lendo aqui. Ele fala assim, ó: ao longo desta semana, você perceberá, aí eu vou orar assim, ao longo desta semana, espero que todos nós tenhamos percebido, né? Porque essa reunião, irmãos, não é o objetivo da mensagem, não é assim, a gente falar a mensagem e a gente passar a viver aquilo. Na verdade, isso aqui foi o que nós vivemos durante toda a semana, e o objetivo da reunião é apenas um fechamento para que todos também possam compartilhar a sua experiência durante a semana. Então, seja nos pequenos grupos depois ou no compartilhar aqui, é bom que cada um traga a sua porção, como nós cantamos no hino, né? Então, assim, ele fala na segunda-feira, mas que todos nós já vivemos isso, né? Perceber, não mais precisará passar, olha só, ao longo da semana você perceberá que não mais precisará passar por fracassos e frustrações decorrentes de tentar cumprir os preceitos de Deus mediante seu esforço natural. Quantos aqui viveram essa realidade nessa semana? Ninguém? Ninguém viveu isso aqui? Não precisar passar por fracassos e frustrações decorrentes de tentar cumprir os preceitos de Deus mediante seu esforço natural. Por quê? Verá que basta encher-se da vida de Cristo para experimentar o poder extraordinário da lei do Espírito da vida. Um poder capaz de vencer a lei do pecado e da morte.
perceberá que o principal personagem nessa história será a sua mente. Suas escolhas e decisões determinarão se você, de fato, é uma pessoa guiada ou não pelo Espírito. Vou ler de novo esse final. Suas escolhas e decisões determinarão se você será, de fato, uma pessoa guiada ou não pelo Espírito. Então, durante a semana, a gente desfrutou muito do capítulo 8 de Romanos, né? Vamos dar uma recapitulada aqui. Senhor Jesus. O objetivo dessa mensagem, como o irmão falou, é a questão da salvação da nossa alma, né? Todos estamos claros que a salvação do nosso espírito já ocorreu, uma vez por todas, quando cremos no Senhor Jesus. Mas na questão da salvação da alma, o irmão ele coloca bem claro aqui que são 4 estágios, né? Que na verdade, eu acho que agregou o quarto nessa nova... Vamos lá, quem lembra qual é? A salvação da nossa alma tem o quê? Abrange a santificação, não é isso? O que mais? Transformação. O que mais? Conformação. E a glorificação, que até então, para mim, a glorificação não estava muito relacionado com a salvação da nossa alma, porque diz respeito à salvação do nosso corpo, que é na volta do Senhor. Mas o Senhor tem falado muito para nós em relação à glória, e eu achei bem interessante como a gente coloca hoje a glorificação dentro do aspecto da salvação da nossa alma. Porque o que é a glorificação? É quando a glória de Deus, ela vai ser, na conclusão, no fechamento de tudo, essa glória vai transformar o nosso corpo. Mas hoje, no nosso dia a dia, quanto mais nós recebemos a glória de Deus, que é a expressão do seu ser, nós expressamos essa glória por meio da nossa alma. Por isso que essa mensagem até... eu acho um pouco complicada de falar essa mensagem, porque você se expõe de qualquer forma, né? O irmão pergunta no Almediário assim, quanto as pessoas à sua volta têm percebido a glorificação, a glória de Deus em você. E aí, quanto mais a pessoa é próxima da gente, Stefano pode falar quanto ela tem visto Deus em mim, a glória de Deus, né? E cada um traz para a experiência. Porém, a palavra é a verdade. Cada um tem que aplicar na sua experiência, né? Então, vamos ver alguns versículos em relação aqui à santificação. Ele fala aqui em Romanos. Vamos ler Romanos capítulo 6. Obrigado, irmão. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Romanos 6, 19. Vamos ler? Amém. Senhor Jesus. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, para servirem à justiça, para a santificação. Antes de entrarmos aqui nesse versículo, o que quer dizer a palavra santificação? Diferente do o que é se falado aí fora, ou pensado, santificação não é você ser santo, no aspecto de você fazer tudo certinho. Essa palavra santificado diz respeito a sermos separados. Então, de forma objetiva, o Senhor já nos separou, nós já somos santos. Por mais que tivesse problemas na igreja em Corinto, Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus, aos separados que havia lá em Corinto. Então nós somos santos em Campina Grande, porque nós somos separados. Agora, na nossa vida, no nosso dia a dia, esse fato precisa ser agora vivido na nossa experiência. Então é a santificação subjetiva. E quanto mais a gente vive esse fato de termos sido separados, mais nós vivemos essa realidade de sermos santificados. É quando as pessoas passam a perceber também que nós somos diferentes, que nós somos separados deste mundo, né? E isso está com relação à nossa alma. Se antigamente eu vivia misturado no mundo, vamos falar assim, quanto mais eu vejo que Deus me separou
essa verdade começa a ser vivida na minha experiência. E eu passo a ter um viver agora santo, separado. E isso é expresso também pela minha alma. Isso faz parte da salvação da alma. É quando o seu dia a dia vai nos separando do que é mundano, do que é espiritual. Vamos ler aqui agora Romanos, capítulo 12. Versículos 2. Sem que seja uma coisa assim pesada. Mas isso aqui, irmãos, a gente precisa não apenas conhecer a teoria, a doutrina disso, mas checar na nossa experiência. Não para sermos acusados. Um irmão que está reunindo conosco há pouco tempo, ele perguntou assim para mim, pela primeira vez ele está tendo essa realidade da questão de crescer em vida, de reinar, tudo está sendo novo. E ele está comendo bastante, desfrutando, aí ele ligou para mim e perguntou assim, Sonho, eu tenho uma dúvida. Quando é que eu sei que eu já sou um filho maduro? Eu sou um filho ruioso. Aí eu pergunto para cada um, pergunta a si mesmo, você já é um filho ruioso, já é um filho maduro? Isso aqui, irmãos, são parâmetros, são indícios que vai mostrar para a gente se nós já somos filhos maduros ou não. Quanto na nossa vida temos um viver separado? O fato é que nós já fomos separados, mas quanto isso é vivido na minha experiência? Quanto há de separação na minha vida do que é mundano, do que é terrenal para o que é espiritual? Transformação. Quanto que já houve de transformação na minha vida, na minha alma? Percebe, irmãos, que isso não diz respeito a você ter um viver todo certinho. Não é apenas você cumprir um monte de regra, um monte de lei que tem na Bíblia. É a questão do seu viver, é algo orgânico, que foi trabalhado, que foi transformado e que gerou uma nova constituição. Nós vimos ontem que nós temos 2 DNA em nós, né? Tudo isso são indícios se somos filhos ruiosos ou se somos filhos tecnons ainda. Como é que anda a nossa transformação? Vamos ler aqui Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo está encorajando a que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. E ele mostra qual é o caminho. Não vos conformeis com este século. O século, essa era, ela tem uma forma. Todas as eras, ela tem uma forma específica. A gente vê isso bem claro pela moda, né? Existe a moda para aquilo, existe o período em que só o estilo de música tal está tocando, e cada vez, isso é a forma do mundo. Então, a forma de nós sermos transformados é não nos conformando com a forma deste mundo. Hoje em dia, muito mais. Né? O irmão até falou no alimento diário que na época dele, aqueles 4 cabeludos lá, era o terror, que está se referindo aos Beatles. Né? Hoje os Beatles são uns anjos, realmente. Né? Se a gente for escutar as músicas que tem por aí, é uma coisa... Então o mundo ele tem a sua forma, sempre teve. E nós precisamos ser de forma orgânica de novo, subjetiva, por meio do viver diário, sermos transformados, não nos conformando ao que existe lá. Amém. Hoje em dia está cada vez mais difícil você se posicionar como cristão. Né? Creio que os jovens, eu saí da faculdade só faz acho que uns 10 anos, mas os jovens hoje, pelo que eu escuto, é muito mais difícil. Existe uma pressão em relação a todas as coisas abomináveis, desde ideologias políticas, a questão sexual, de homossexualismo, a droga, tudo no mundo. Existe uma pressão, parece que está de perna para o ar, ao contrário, né? Hoje, se você vai de encontro a isso, é totalmente como se você estivesse na contramão, e de fato estamos na contramão. Não estamos nos conformando a este século, louvado seja o Senhor. Vamos ler aqui ainda Romanos 8. 8:29. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é precioso o capítulo 8 de Romanos. De fato, né? Todos nós já entramos muito no capítulo 8 de Romanos, mas essa semana eu fui muito encorajado. Muito. Eu creio que aqui
era um capítulo que a gente tinha que ler todo dia. Não só ler, mas orar a ler, né? Romanos 8, 29, esse versículo para mim é muito forte. Para mim ele é a conclusão. É tipo assim, você perguntar qual é o objetivo de Deus. Deus, eu sempre falo isso, Deus é um Deus de propósito. Tudo que ele faz com propósito. Nada ele faz por acaso. E aí, qual é o propósito de Deus? Ao ter criado a mim e a você. Será que ele não tinha nada para fazer na eternidade passada? Vou fazer um mundo aqui, um parquinho para ver os homens. Tá. Ele faz com propósito, né? E esse versículo 29, eu acho ele muito forte. Vamos ler? Porquanto, aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Nos predestinou para sermos, irmãos, conformes à imagem do seu Filho. Esse foi o propósito de Deus. O versículo anterior, se você ler, que é um versículo muito conhecido, mas se a gente vê que a forma como esse versículo é conhecido é totalmente desconectado com a realidade, que é esse versículo que nós lemos. Olha só, o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu. Aí a gente vê muito isso, né? A pessoa levou aqui um para trás, alguma coisa de ruim aconteceu. Aí chega, não, irmão, todas as coisas cooperam para o bem. Tipo assim, Deus está livrando você desse mal, porque Ele quer lhe dar algo melhor lá na frente, né? É sempre assim, né? Mas aqui o versículo, ele termina, é como se esse versículo, o principal dele fosse o início. Todas as coisas cooperam para o bem. Parece que morre por aí. Mas o principal desse versículo é o fechamento. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala de propósito. No original, esse versículo diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o propósito do seu chamamento. Ou seja, Deus tem um propósito no seu chamamento. Se você vive focado nesse propósito, todas as coisas à sua volta vai cooperar para aquele propósito. Não vai cooperar para o seu bem-estar, não. O versículo não fala isso, não. Ele vai cooperar para o bem. E qual é o bem? Levar a mim e a você a viver o propósito de Deus, não o meu propósito. Aí qual é o propósito de Deus, então? Aí o versículo seguinte ele fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Irmãos, o propósito de Deus é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. É para que eu e você fale como Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Transformação. Antes era eu que vivia. Paulo pode dizer, né? E pela fé, nós também podemos dizer. Antes era eu que vivia com meus pensamentos, com minhas vontades. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Transformação, conformação, louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor está operando isso em nós. Parece difícil na minha experiência, parece impossível, mas eu creio pela fé. Que dia a dia, de glória em glória, eu estou sendo transformado, santificado e conformado. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler aqui, entrar um pouco mais nesse capítulo de Romanos. E realmente, acho que a palavra que o irmão usou na Diária Semana é a palavra-chave. É um capítulo libertador. Os irmãos tiveram experiência quando lê Romanos 8. Desfrutou de libertação. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler aqui. Vamos ler. Vamos começar aqui devagarinho. Vamos ler o capítulo 8, versículo 1. Amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Essa palavra condenação, na verdade, no original, diz respeito que já nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que esse capítulo ele é tão libertador. Quando a gente vem para o capítulo 7 de Romanos, fala daquele problema, aquele conflito que Paulo está vivendo e que eu e você também vive. Eu quero fazer o bem, mas eu encontro na minha carne a lei do pecado que me leva a fazer o que eu não quero.
Sou só eu, os irmãos também têm essa experiência. Cada um tem um aspecto na sua vida que você luta com aquilo, não é? E você quer vencer aquilo ali, mas você não consegue. Então, irmãos, o capítulo, o último versículo, eu até compartilhei ontem aqui, o versículo 25 do capítulo 7, depois de Paulo contar todo o problema que ele está lá, né? Eu desfrutei muito quando o Jorlão compartilhou uma vez sobre esse capítulo aqui, que era assim, o homem, para mim ficou bem claro, a partir daquele dia, o homem foi feito para cumprir a vontade de Deus. Então, dentro dele, existe esse chip, essa programação, que o homem ele quer fazer a vontade de Deus. Só que, quando o pecado entrou no homem, a natureza pecaminosa, o DNA satânico, é forte, como o irmão compartilhou, mas é verdade, o homem recebeu essa programação. Agora, o pecado entrou. E esse pecado é uma natureza que leva o homem a pecar e a agir de forma contrária a Deus e de forma contrária ao propósito que Deus tinha feito àquele homem. Então, Paulo vai contar aqui o problema todinho. Eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu fui feito para isso, mas eu encontro dentro de mim uma lei que me leva a fazer o que é contrário a Deus. Porque o pecado é uma lei. E lei, já está dizendo, é uma lei. Você não tem como ir contra isso. Mas graças a Deus, irmãos, no versículo 24, vou ler aqui para os irmãos, 7:24, fala assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chegou a uma conclusão que ele era um homem desgraçado, desventurado. Não tinha saída para Paulo. Mas, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como o Josiano compartilhou ontem. Aí o homem estava numa situação sem saída, porque agora ele tinha uma natureza dentro dele que levava ele a fazer o que ele não queria. Foi o que Deus fez. Preparou agora uma salvação por meio do seu filho. Hoje nós partimos esse pão aqui. Às vezes nós só tocamos na questão do sangue, irmãos. O sangue foi derramado, cumpriu a exigência do Pai, e por causa desse sangue nós somos redimidos e justificados diante do Pai. Não por nossas obras. Esse sangue ele é suficiente. Amém. Se alguém aqui estava com medo de partir o pão por algo que fez, não tem nada que você possa fazer que vá compensar o pecado. Só o sangue. Somente. E se você também não cometeu pecado nenhum durante a semana, ainda assim você precisa desse sangue. Amém. Porque não são nossas boas obras, nossa boa conduta, que nos dá acesso, nos dá base a essa mesa. Só o sangue de Jesus. Amém. Só, mas também ele é suficiente. Esse é um fato. Mas Romanos 5,10 fala: uma vez reconciliados, o sangue nos reconciliou com o Pai. Mas não terminou por aí. Uma vez reconciliados pela morte, como o Joab compartilhou, agora muito mais seremos salvos pela sua vida. O sangue, a morte do Senhor, nos justificou, pagou nossa conta. Mas o que vai nos salvar de fato é a vida, que também foi liberada na cruz. Por isso que lá em João fala que quando o soldado abriu o seu lado, saiu sangue e água. Sangue para a remissão dos pecados. E água tipifica o Espírito que foi liberado e hoje pode nos transformar. O Espírito pode fazer essa obra em nós. Louvado seja o Senhor. Então Paulo tocou nisso, irmãos. Tinha uma lei, tinha uma natureza que levava ele a fazer ao contrário a Deus. Mas, por meio da obra perfeita do Filho, ele foi redimido e ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso ele estava se referindo à água que fluía, ao Espírito que foi liberado pela obra do Senhor e entrou dentro de nós. De maneira que, não só mais o DNA maligno, não só mais a lei do pecado, mas agora a lei do Espírito da vida também entrou em nós. Louvado seja o Senhor. Agora é briga de cachorro grande. Tem a lei do pecado em nós, mas agora também tem a lei do Espírito da vida. Louvado seja o Senhor. Quando não tinha a lei do Espírito da vida dentro de Paulo, ele era desventurado, ele era desgraçado.
Porque ele queria, ele tinha boa intenção, mas ele não conseguia porque tinha a lei do pecado. Mas agora que a lei do Espírito entrou, graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Só que, irmãos, o primeiro ponto desse capítulo 8 de Romanos, que precisa ficar muito claro para a gente, eu vibrei quando eu vi o compartilhado do irmão no alimentiário, que eu vinha tocando nisso, mas eu vinha um pouco preocupado até de compartilhar para não ser algo, tipo assim, da minha forma de ver. Mas aí confirmou. Percebe, irmãos, que o versículo 25 que a gente leu agora, ele tem um desfecho bem interessante. Ele fala assim, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está se referindo à lei do Espírito da vida que entrou em nós, por meio da obra do Senhor. Mas ele fala assim, ó, de maneira que eu, não é o Senhor Jesus, de maneira que eu, e ele continua, ele é redundante, eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, de maneira que a responsabilidade hoje é minha. Não é porque a lei do Espírito da vida entrou dentro de mim que acabou-se os meus problemas. Acabou de fato. Porque hoje eu tenho um poder que eu preciso para poder vencer aquela outra lei. Mas sou eu que tenho que ir lá e tenho que tomar posse dessa lei. Percebe, irmãos, que quando o Senhor deu a boa terra de Canaã, ele podia muito bem ter dado um sopro e ter varrido os inimigos tudinho. Mas não, ele chegou para Josué e disse, ser forte e corajoso. Eu dei aquela terra para você. Vá lá e vá buscar. Algumas lutas eram travadas, não era? Morria gente. Você tinha que... O rei dos céus é tomado por esforço. Não é porque a lei do Espírito da vida entrou dentro de mim e quando eu peco, e aí? Foi a lei do Espírito da vida que não tem força suficiente para vencer a natureza do pecado em mim? Nós temos as duas leis dentro de nós. Quando Paulo vibrou, graças a Deus por Jesus Cristo, é porque a força que ele precisava para vencer a lei do pecado ele não tinha, mas agora ele tem. Só que Paulo tem que tomar posse disso aí. Eu e você precisamos tomar posse da lei do Espírito da vida. Senhor Jesus, por isso que nós precisamos, irmãos, antes de qualquer coisa, primeiro ponto, primeiro princípio de Romanos 8. Por isso que ele começa, logo em seguida, depois dessa questão, ele fala assim, agora, pois, já nenhuma incapacidade há. Irmãos, nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Do jeito que é forte a gente ouvir dizer que existe uma natureza satânica em nós, que nos leva a pecar, também é forte a gente dizer que é normal que nós nem pequemos mais, porque nenhuma incapacidade há. Nós temos a lei do Espírito da vida dentro de nós. Hoje é uma questão minha e sua de escolha. Por isso que reinar com o Senhor é uma questão de galardão. Senão seria injusto da parte de Deus. Todos nós éramos desventurados. Mas ele se tornou o Espírito que é da vida, se tornou acessível a todos nós, mas nem todos vão usar esse poder dentro de nós. Alguns podem continuar tentando vencer por força própria. E aí, frustração. O irmão fala no alimento diário, né? Já pensou, irmão, nós temos um poder que é capaz de todas as coisas. Mas se eu ficar tentando por mim mesmo, é como se eu fosse cortar uma árvore bem grande. Você tem uma motosserra daquela, mas você quer ficar com um canivetezinho ali, tentando derrubar. É mais ou menos isso. Irmão, vamos tomar posse. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então vamos continuar. Agora, pois, já nenhuma ou incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler um versículo aqui com os irmãos. Deixa eu ver. Livro de João. Amém.
João 6,63. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmãos, nós temos a lei do Espírito da vida dentro de nós. Essa vida, ela precisa, irmão, ser alimentada. É como o irmão falou, nós temos hoje 2 cachorros brigando dentro da gente. Não é? Qual é o cachorro que vai vencer? Vamos dizer que tem um cachorro preto e um cachorro branco. A lei do pecado e a lei do Espírito. Qual é o cachorro que vence? Hã? Aquele que se alimenta mais, né, irmãos? Então, o Senhor fala assim, ó, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. Onde é que está a fonte? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Dentro desse contexto aqui, irmãos, eu queria encorajar, sermos encorajados a valorizarmos mais as reuniões. Não só as reuniões, mas como foi falado ontem, a literatura. Valorizarmos mais a comunhão uns com os outros. Porque tudo isso, irmão, são ferramentas que o Senhor nos deu para que a gente toque no Espírito. O que vai nos fortalecer não é a reunião em si, é o Espírito que está na reunião. O que vai me fortalecer não é meramente eu pegar a literatura ali e ler. É o Espírito que eu vou extrair da literatura. Então, quando nós estamos na reunião, eu posso estar na reunião e voltar da mesma forma. É difícil, mas é possível. Mas se eu vier na reunião com um espírito encorajado, sedento, para aproveitar aquela hora o máximo, como? Orando, tocando no Senhor, os hinos aqui eu estou focado. Mas se a gente fica aqui distraído, conversando com o irmão tal, você não vai extrair tanto espírito. Os hinos, qual é a finalidade dos hinos? É só trazer entretenimento para a reunião? É só para a gente, eu gosto daquela melodia? Não, irmãos. O hino é para nos levar para o Espírito. É para a gente tocar no Senhor. Então, na hora de orar, ler, vamos orar, ler, pegar aquele versículo e tomar em oração. Se for para falar os hinos, vamos falar nossa experiência. Se for para reunir, vamos reunir. Vamos para a casa dos irmãos para a gente ter comunhão, para extrair espírito. Essa é a forma de alimentar o cachorro. Essa é a forma de a gente ser fortalecido para que a gente possa vencer. Amém? Mais um versículo aqui, 2 Coríntios. Amém. Segunda Coríntios 3:6. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mais uma prova, que é o Espírito que vivifica. Não é o alimento diário que vivifica. Eu diria até, seria ousado, não é a Bíblia que vivifica. Porque muitos têm pego a Bíblia e por causa da Bíblia têm feito guerras, têm acusado os irmãos, tem havido discórdias, divisão no corpo por causa da Bíblia. Então não é a Bíblia que vivifica em si. O Senhor falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Irmãos, é o Espírito que é na palavra. Amém. Por isso que eu gosto daquele hino, Salvação Ganhando. Ele fala 5 ferramentas da gente ser salvos. Mas não é o invocar em si que vai me salvar. Entendam? Vocês entendem que o invocar é o meio. É o meio do Espírito me salvar. O falar e cantar, o ruminar, profetizar e tantas outras coisas. Ou seja, irmãos, é o Espírito que vivifica. Amém. O Senhor fala assim, a carne para nada aproveita. Eu creio que nisso o Senhor estava falando assim, nada mais interessa, só o Espírito. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Amém. Nosso ver diário, irmãos, a palavra ela tem que habitar ricamente em nós. Amém. Lá no meu trabalho, lá na minha casa, a palavra ela tem que viver. Ela não pode ser só exterior. Mas claro, irmãos, isso a gente não tome como um peso, não.
Eu mesmo, quando falo isso, eu fico assim, rapaz, aqui tem meu pai que trabalha comigo, que me conhece, tem minha esposa, mas, irmãos, é de glória em glória. É de glória em glória. Senhor Jesus. Então vamos voltar lá para Romanos. Amém. Vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, toma posse disso. Olha para a sua experiência, checa aonde é a sua maior batalha, sua maior luta. Pode ser um vício, pode ser o temperamento, pode ser problema com relacionamento. Cada um tem aqui. Todos nós temos. Irmãos, nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Vamos ler, irmãos? Vamos fazer o seguinte, vamos orar, ler esse versículo. Assim, irmãos, orar, ler não é falar, ler. Não é proclamar, ler. Não é gritar, ler. É orar, ler. Pega o versículo, você pode orar com o irmão que está do seu lado, mas a finalidade não é essa. A finalidade é você orar. É pegar o versículo e tomar em oração. Porque às vezes eu vejo os irmãos, vamos orar, ler. Aí o irmão levanta para o outro e fala assim, amém, porque a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida. Mas não está extraindo vida não, está só repetindo. Irmãos, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, amém, do pecado e da morte. Primeiro pega isso para você. Senhor, obrigado pela lei do Espírito da vida. Essa lei me livrou. Toma posse, irmãos. Quando a gente ora a lei, a gente toma posse. Aquele versículo passa a ser nossa experiência. Eu desfruto daquilo, eu como aquilo. Aí eu posso encorajar. Joabe, você também, a lei te livrou. A lei do Espírito da vida te livrou, Joabe. Mas, irmãos, é tomar posse, é comer. Então, seja individualmente, seja em 2, seja em 10, mas vamos orar nesse versículo. Vamos exercitar isso? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos desfrutar desse versículo? Romanos 8, 2. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, a lei pela lei do Espírito da vida. Amém. Essa lei do Espírito da vida, Senhor, que é capaz de nos livrar, Senhor, de todo pecado, ó, de toda morte, Senhor Jesus, queremos te amar do Senhor, aleluia, Senhor Jesus, amém, amém, Ó Senhor Jesus, amém. ó, Senhor Jesus, Senhor, pela lei do Espírito, ele me livrou. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, a lei do Espírito da vida. Irmãos, é uma lei também. Tem a lei do pecado que levava Paulo a fazer o que ele não queria. Mas agora também tem uma lei. Amém? Agora não é só uma vontade, é uma lei do Espírito da vida. E essa lei, assim como a lei do pecado leva o homem para a morte, essa lei do Espírito da vida leva o homem a cumprir a vontade de Deus. Essa lei nos dá vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, tomemos posse. Nosso dia a dia, isso precisa ser nossa realidade. Amanhã, segunda-feira, vai vir oportunidades. Quando eu vou querer agir no meu temperamento, quando eu não vou concordar com as coisas, eu vou me lembrar, Senhor, aí eu tomo posse. Aí eu oro, ler. Senhor, existe uma lei do Espírito da vida. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei do Espírito da vida está dentro de mim. E essa lei me livrou. Ela não vai me livrar. Ela já me livrou do pecado e da morte. Irmãos, já livrou. Louvado seja o Senhor. O maior interesse de Satanás, digamos assim, a ocupação de Satanás, todo o tempo são duas coisas. É assim que eu vejo. Ou acusar ou enganar. Tentando nos fazer pensar que a gente precisa dessa lei para ser livre.
Eu preciso alcançar, eu preciso conquistar algo ainda. Mas quando a gente vai para a palavra, tudo já está feito. O que nós precisamos é tomar posse da palavra. Por isso que é tão importante a gente orar, ler. A gente ter experiência de ler para poder saber, né? Ter o bom depósito. Mas na sua experiência, você precisa tomar posse. Você precisa ler, irmãos. Os irmãos estão encorajando o tempo todo. Tem a literatura, tem a Bíblia. Precisamos ler. Precisamos ler. Precisamos estudar a Bíblia. Precisamos ter o bom depósito. Porque na minha experiência, como é que eu vou tomar posse da lei do Espírito da vida se eu não soubesse que tenho a lei do Espírito da vida? Mas quando chegar a experiência lá na segunda-feira no meu trabalho, né? Ou em casa, ou no social, o que for, no trânsito, ó Senhor Jesus, obrigado porque existe uma lei do Espírito da vida que me livra, que me capacita a ser trancado por esse carro, ser insultado e ainda orar pela pessoa. Não tem raiva. Você consegue achar isso possível, irmãos? Foi o que o Senhor falou lá em Mateus. Se alguém te der na face, você vai fazer o quê? É fácil? Eu não consigo, não. Eu dou meu amigo. Mas aleluia pelo Espírito da vida. Eu não consigo, não. Mas essa lei consegue. Aí eu preciso, o cara deu na minha cara, graças a Deus. Por Jesus Cristo, que vai salvar esse rapaz também, né? Vai me salvar. Louvado seja o Senhor. Tomemos posse, irmãos. Precisamos ter a palavra e precisamos orar a lei na experiência. A palavra ela tem que ser vivida na nossa experiência, não na reunião. Senhor Jesus, vamos lá, versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne, porém impossível a lei. O Senhor falou assim lá em Mateus, né, na Constituição do Reino dos Céus, Mateus 5, 6 e 7. Ouviste o que foi dito aos gentios, né? Aí ele vai falar da lei. O que é que a lei dizia? Se alguém matar, não, olho por olho, dente por dente. Deu, bateu, levou. A lei era assim, bateu, levou. Deu na sua face, deu na dele também. Isso era impossível. Aí o Senhor elevou. Agora se der da outra. E se uma pessoa for lhe roubar, se alguém for lhe roubar a túnica, como é que diz lá? Dê também a capa, né? Alguém vem lhe roubar, já pensou? O ladrão, passa o celular. Aí você, leva a carteira também? É impossível, né? Mas a lei do Espírito da vida, ela faz algo que a gente não entende. É contrário à nossa mente. Alguém bater em mim, eu dou outra face. Uma pessoa vir me roubar, eu dou o resto. Por quê? Porque você está totalmente desapegado, desprovido. Irmãos, eu e você não conseguimos isso, não. Isso não é utopia, não. Mas quando ele fala assim que nenhuma incapacidade há, é porque a capacidade não está em nós, mas está na lei do Espírito da vida que está em nós. Só que essa lei tem que ser vivida na minha experiência. Pela misericórdia do Senhor, ele não me deu esse teste todo ainda de um ladrão vir me roubar e eu dar o restante. Mas, com minha esposa, eu estou cheio de oportunidades. Quando eu quero agir de uma forma, no meu natural, e eu posso me voltar, tomar posse da lei do Espírito da vida. É melhor estar certo ou viver em harmonia? Muitas vezes a gente quer provar porque a gente está certo, mas pela lei do Espírito da vida, tá bom, meu amor, você está certo. Vai pegar na palavra a semana. Louvado seja o Senhor. Porquanto o que for impossível a lei, irmãos, no qual estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho. Por isso que Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque eu não conseguia, mas agora o Senhor está em mim. Vamos lá, versículo 4. Vamos ler comigo? A fim de que...
Aleluia. Aqui está a chave, né? Como é que essa lei, ela pode, então, a lei do Espírito da vida, como ela pode ser real na minha experiência? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, ele conclui, porque os que se inclinam para... Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo, porque o pendor da carne. Então nós temos as duas leis, que está claro. Uma que me leva a fazer o que eu não quero, outra que me incapacita, me vence e me leva a viver segundo Deus. Tenho essas duas coisas dentro de mim. Mas a mente, por isso que a gente volta para Romanos 7:25. Hoje é uma questão de nós assumirmos a responsabilidade. Eu tenho a lei do Espírito da vida dentro de mim que me capacita a vencer todas as coisas. Se minha experiência não mostra isso, a minha experiência está errada, porque a palavra que é a verdade. Romanos 8:1 me diz que nenhuma incapacidade há. Se eu não estou vivendo essa capacidade, é porque tem alguma coisa errada comigo, não com a palavra. E aqui ele mostra: o pendor da carne dá para a morte, pendor do espírito para a vida e paz. O pendor da carne me leva a viver contrário a Deus. O pendor para o espírito, mesmo que eu não consiga, me capacita a viver segundo Deus. O irmão mostra que no original, esse pendor, o original é andar de acordo com. Agora vamos trazer essa palavra, irmãos, de forma mais prática possível, para a gente aplicar amanhã, segunda-feira já, hoje. Como é que eu ando segundo a carne, de acordo com a carne, ou de acordo com o Espírito? Vamos aqui para Gálatas. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos conduz, Senhor. Gálatas 5. Vamos ler do 16 ao 24. Vamos lá? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, como já outrora vos preveni, que não entrarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, percebe, só até aí, percebe que essas coisas aqui que a gente leu sobre a carne, o objetivo de Romanos 8 não é nos livrar dessas coisas da carne apenas. Esse aqui não é o fim. Romanos 5, do 16 ao 26, não é o fim em si, mas é o meio. É onde eu vou colocar a minha mente. Como é que Romanos 8 vai ser prático para mim? Se durante o dia, no meu dia a dia, eu estiver me alimentando do Espírito, aqui fala de mansidão, domínio próprio.
Isso é obra da carne. Isso é resultado da carne. Se a minha mente... Não, eu estou falando você... o contrário, né? Você não ter domínio próprio. Porque a gente acha que as obras da carne é só aquelas coisas grosseiras. Mas eu estourar com o filho meu, isso é obra da carne. Falta de controle, falta de mansidão, domínio próprio. São coisas sutis também, irmãos. Qual é a solução para mim? É eu me vigiar agora, me controlar. Toda vez que meu menino fizer assim, que eu sabe que me estoura, eu vou fazer... De um tempo que eu ficava brincando com o Estela, eu dizia, que era para calmar os ânimos. Irmãos, eu preciso pôr minha mente no Espírito. Eu preciso me voltar ao Senhor. Qual a maneira mais prática de... para a gente não ser tão... Duas maneiras de a gente tomar posse da lei do Espírito da vida. Me ajudem. Invocar o nome do Senhor. Ora ler, né? A palavra está pronta, irmãos. Ora ler é você tomar posse daquela verdade. A lei do Espírito da vida já me livrou. Louvado seja o Senhor. Eu, por mim mesmo, estourava com meu filho agora. Mas a lei do Espírito da vida já me capacitou. Nenhuma incapacidade há. Então, quando eu tomo posse disso, irmãos, isso flui. Isso não é, vamos dizer assim, jeitinho humano. Isso não é técnica de autodesenvolvimento humano. Não, irmãos, isso é prática, isso é lei. Se eu der caminho, a lei é uma coisa que ela funciona. A lei do Espírito da vida funciona tanto quanto a lei do pecado e da morte. Mas eu preciso tomar posse. Amém? Romanos, capítulo 12, versículo 2. A gente está concluindo. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aqui tá, a gente viu, né? Romanos 8 fala que existe o pendor da mente. Para a carne, para o espírito. Que dá para a morte, dá para a vida e paz. Romanos 12, versículo 2, a gente lê, mas vamos ler de novo. Fala assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja agradável. Irmãos, para que experimenteis. Nós precisamos experimentar. Não é para que a gente se convença. Muitas vezes já escuto alguns compartilhados que parece que lê esse versículo assim. Para que a gente não... O sentido que a pessoa está dizendo assim, para que a gente se convença que a vontade de Deus, mesmo que eu não goste, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o versículo fala assim, para que experimenteis a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. Mas para isso, para que eu experimente a vontade de Deus dessa forma, e não só apenas aceite que a vontade de Deus é boa e perfeita, eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. E o que é ser renovado da minha mente? Essa palavra no original, viram lá, quer dizer metanoia. É uma mudança de mente. É você estar indo nessa direção e você mudar para essa direção. E nesse sentido, irmãos, não diz respeito apenas à questão, como a gente leu lá em Gálatas 5, as obras da carne e do espírito. Diz respeito até para o nosso serviço, como o irmão fala na experiência dele no alimento diário. Os irmãos que querem servir hoje na igreja, como servia há 30 anos atrás, não é que a palavra tem que se modernizar, não. Mas nós precisamos ter a mente renovada. Nós precisamos estar exercitando o nosso espírito para que o Senhor possa ter caminho em nós. Amém? Para concluir, irmãos, eu queria só tocar aqui nessa questão em Romanos 8 de novo. Como nós falamos, Deus é um Deus de propósito. E tudo que Ele faz, Ele tem um objetivo. Nada é por acaso. Então, há muito tempo que a gente vem compartilhando essa questão dos filhos, né? Filho tecnon, filho ruioso. Filho imaturo para um filho maduro. Mas qual é o objetivo real de Deus para que eu cresça em vida? Qual é o objetivo? Podem compartilhar. Qual é o objetivo? Ser herdeiro, o quê, pai?
tornarmos herdeiros. Alguém? Quem mais? Diga, Milena. Qual o propósito de Deus nos tornar filhos maduros? Nos tornar vencedores. Oi? Ser a expressão de Deus. Essas perguntas, irmãos, a gente tem que estar se fazendo para nós mesmos, porque isso é o que dá sentido à nossa carreira. Eu saber que Deus não quer só filhos imaturos, mas quer filhos maduros, não é suficiente. Deus não quer me fazer filho maduro para ser herdeiro, para reinar, para ser expressão. Mas por quê? Esse é o caminho. Deus não é todo poderoso? E se Ele quiser, Ele não pode me fazer vencedor, entre aspas, assim, sem estar maduro, não? Qual é o objetivo de Deus? Vamos ler aqui João, ou Apocalipse. Antes da gente ir lá para Apocalipse, vamos abrir aqui em Efésios, capítulo 4. O Romanos 8,14 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus, né? Efésios 4,17 fala assim, irmãos, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui, deixa eu achar aqui. Efésios 1:10, o que é que fala aí? 9 e 10. Vamos ler? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo só até aí. Tá vendo aí a dica, Deus, ele é um Deus de propósito. Ele tem um objetivo. Qual o propósito de Deus de nos fazer filhos maduros? Olha aqui o que é que ele fala, Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa palavra de fazer convergir, no original é de encabeçar. O propósito de Deus, irmãos, se nos fazer filhos maduros, é que Ele possa encabeçar todas as coisas. Esse é o propósito de Deus. Então, se eu sou um filho imaturo, eu vou viver aqui como Efésios 4,17. Como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, o Senhor está nos chamando para reinar. Por que só os filhos maduros vão poder reinar? É só porque é um prêmio? É só porque é uma recompensa? Meu filho, o Lucas é doido por futebol. Tá doido para ir para a escola de futebol. Eu já queria botar. A Stephanie disse, não, isso tem que ser um prêmio. Fazer assim, assim, assado. Mas será que o reino é só uma questão de prêmio? Também é prêmio. É um galardão. Mas por que tem que ser um filho maduro para poder reinar? Aqui, irmãos, fala assim, os gentios, os filhos, vamos fazer um paralelo aqui, que esses gentios são os filhos imaturos, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. O Senhor, Ele quer convergir todas as coisas no filho. Então, irmãos, um filho imaturo não tem como ele reinar, ele governar pelos próprios pensamentos. Vamos pegar o exemplo que a gente estava falando lá, de bater na sua face e você dar outra. Um filho imaturo, se ele levar na face, ele vai dar outra. Porque ele anda segundo os seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, a sua alma imatura. O que é a alma? Não é a mente, a vontade e a emoção? Se essas minhas três partes não são encabeçadas, aqui fala em Efésios 1, eu vou agir da minha própria maneira. Na hora de servir, eu vou servir na forma como eu acho que é melhor. Mas, irmãos, o Senhor quer nos levar a ser filhos maduros.
Os filhos maduros, lá em Romanos 8,14, são guiados pelo Espírito de Deus. Não são guiados pela sua forma de pensar. Não são guiados pelo seu temperamento, pelas suas emoções. Mas Deus tem caminho por meio dele. Paulo falou assim, ó, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, a primeira carta, ele tinha condenado aquele irmão. Lembra? Eu, reunido vós e o meu espírito, determino que seja lançado no fogo, o irmão. Condenou. Mas na segunda carta, Paulo manda que os irmãos acolham o irmão de novo. Mas ele fala assim, ó, porque se eu tenho perdoado a alguém, na face de Cristo eu tenho perdoado. Paulo estava dizendo que ele estava perdoando o irmão, né, porque ele pensou melhor, eu acho que eu fui muito duro com o irmão, eu vou dar uma colher de chá. Não era o julgamento de Paulo. Aquela palavra no original, na face de Cristo tenho perdoado, diz respeito a essa região dos olhos. O que Paulo estava dizendo ali é que pela comunhão íntima que ele tinha com o Senhor, ao olhar nos olhos do Senhor, o Senhor tinha perdoado aquele irmão. Quem é Paulo? E ele fala, quem somos nós? Se o Senhor perdoou, está resolvido. Não era mais o temperamento de Paulo. João Marcos, quando não quis... João Marcos não, o anterior. Barnabé, né? Barnabé queria ir para um lado, Paulo queria para o outro. Não, tome seu rumo, que eu vou por aqui. Esse era o Paulo ainda que estava sendo trabalhado. Era segundo o seu temperamento. Não, eu vou para Jerusalém e eu vou por aqui. Quem quiser vir comigo, venha. Mas na sua maturidade, 2 Coríntios, tem um livro muito rico. Se os irmãos depois, já que os irmãos estão encorajando a literatura, 2 Coríntios, uma autobiografia de uma pessoa no espírito. Riquíssimo esse livro. Então, Paulo, quando ele perdoou o irmão, não era porque Paulo em si estava perdoando. É porque ele estava perdoando segundo Deus. Então, um filho maduro, irmãos, Deus nos quer fazer filhos maduros porque ele quer reinar, ele quer governar essa terra por meio de nós. Mas ele tem que ter confiança de que eu vou julgar segundo ele. Senão, como é que ele vai me botar para... Vamos lá, Apocalipse. Para concluir aqui. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Irmãos, esses aqui são os filhos maduros. Esses vão ser sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O Senhor fala que nós vamos reger as nações. Irmãos, nós vamos ser autoridade, né, nas nações aqui. Como é que Deus vai colocar a mim como um rei, como alguém que vai julgar nações, se hoje o cara me dá um trancão e... né? Como é que Deus vai me colocar como um rei se qualquer discussãozinha que tiver aqui, eu já vou logo na minha maneira de agir? Deus precisa crescer em nós, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor, porque é de glória em glória. Amém. Mas o ponto, irmãos, é até o Senhor voltar, nós temos essa oportunidade de permitir que essa vida cresça em nós. Amém. Nós temos a oportunidade de viver na nossa experiência a incapacidade, a falta de incapacidade, porque temos a lei do Espírito da vida. Tudo, irmãos, é treinamento. O meu trabalho, a minha casa, os meus amigos, a situação da economia, da política, tudo são coisas que Deus usa para treinar a mim e a você. Deus não está preocupado em fazer a economia subir ou descer, do político A ou político B. Deus não está preocupado, irmãos, com nada disso, não. Deus está preocupado em eu e você crescer em vida. Amém. Se eu estiver vivendo segundo esse propósito,
todas as coisas à minha volta vai cooperar para que esse objetivo seja cumprido. Seja a economia, seja a diferença de compatibilidade entre os casais, seja os filhos, tudo, irmãos. Tudo vai cooperar para aquele objetivo. Nós só precisamos estar atentos, alertas, e estar com o depósito cheio da palavra para, na experiência, a gente ir lá, tomar posse e usar aquela palavra. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos compartilhar um pouco pequenos grupos. Amém?